Olá, meus queridos! Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância de fazer escolhas alimentares que sejam saudáveis. Então, eu selecionei algumas fotos, né? E a gente vai dialogar um pouquinho sobre essas escolhas. Esses dias eu fiquei muito preocupada nos lugares onde eu fui, ao ver algumas pessoas fazendo escolhas nada legais para a nossa saúde. Então eu pensei, gente, eu vou fazer um vídeo falando com os meus seguidores sobre isso, porque às vezes é algo que você aí também está enfrentando como dificuldade diária, né? Que é fazer escolhas alimentares que vão contribuir com a sua saúde. Então vamos lá. A primeira imagem que eu trouxe foi a desse X-salada, a imagem desse X-salada, em que você pode visualizar aí que tem o pãozinho feito com a farinha branca, a carne processada, o queijo amarelo, tem algumas verduras aí, né? Legume também, a gente tem então o tomate, a cebola, o alface, a gente tem o picle de pepino. Esse creme branco aí parece um creme de leite, o creme branco feito com creme de leite. Mas para além disso, a gente tem também que as pessoas acrescentam a maionese, o ketchup, a mostarda. Então vamos lá, a farinha branca a gente já sabe que ela não é nada saudável. Principalmente algumas pessoas que têm intolerância ao glúten, elas não vão se sentir bem com a farinha branca, porque ela prejudica o funcionamento normal do nosso intestino. Então, algumas pessoas vão sofrer muito, por exemplo, com prisão de ventre, com o intestino irritável, com a doença de Crohn, entre outras, né? Quem tem doença celíaca, por exemplo, sabe que o glúten que é colocado na farinha de trigo branca não é benéfica. A carne processada, então, nem pensar, né? Para quem quer levar uma vida saudável, o certo é evitar. O queijo amarelo é o mais prejudicial à nossa saúde porque ele contribui com o entupimento das artérias, das veias e, em consequência, com o aumento do colesterol LDL, que não é nada benéfico. Aí algumas pessoas falam para mim assim, mas tem salada, porque tem tomate, tem alface, tem cebola, entre outras saladas, né? Outras coisas que são colocadas também no X-salada. Porém, você já viu que pelos outros ingredientes, você já não tem aí uma mistura boa, né? Então, o ideal, já que você quer comer a salada, é que retire esses outros ingredientes e deixe somente a salada. E tempere com limão, com vinagre balsâmico ou vinagre de maçã. E coloque um salzinho do Himalaia ou um salzinho integral. E assim vai ficar legal, né? O gergelim que é colocado aí por cima, perfeito, ele é excelente para a saúde. Então vamos às outras imagens. Então X-salada, ó, nem pensar, gente, não é saudável. E tem pessoas que vão comer o X-salada logo de manhã ou à noite, antes de dormir. Não é bom, tá? O pãozinho branco que está na mesa de quase todos os brasileiros, né? E aí a pessoa coloca margarina, alguns colocam o presunto e o queijo. E para complementar vem o cafezinho todo cheio de açúcar, ou o guaraná, ou aí no caso igual veio na imagem a Coca-Cola. Gente, nada saudável, viu? Esse eu não vou nem comentar, né? Nada saudável. Aí tem uns que falam assim, mas eu como bolo. Gente, se o bolo ele não for feito integral, com a farinha de trigo integral, ou com outro tipo de farinha, né? A farinha de amêndoa, a farinha de coco, outro tipo de farinha, não é nada saudável.
E nesse tipo de bolo aí a gente observa que as pessoas colocam muito açúcar, elas colocam às vezes o recheio, né? Igual a gente pode ver que tá todo coloridinho, tem alguns que vêm recheados. Aí por cima parece que é o cacauzinho em pó, né? Mas tem alguns que vêm com coberturas, aí é cobertura de chocolate, cobertura de geleia de morango, vários tipos de geleia, né? Então nada saudável. E a gente tem, por outro lado, escolhas que você pode fazer que vão ser benéficas para a sua saúde. Então, por exemplo, no seu café da manhã, gente, compra um mamãozinho, compra um morango, né? Igual a gente pode ver aí que são acessíveis, a banana. Compra alguma oleaginosa, uma castanha de caju, castanha do Pará, não sei, sabe? Opte por coisas naturais que sejam acessíveis para você. Porque algumas pessoas também dizem assim: ah, mas eu não tenho condições, né? Mas eu já percebi que não é exatamente isso. É uma questão de hábitos alimentares que precisam ser modificados. Então, opte por um alimento igual a gente pode ver nessa imagem. Tá vendo que lindo? E é uma delícia, você vai ficar saciado, saciada. Lógico que não tão saciado igual aquele outro tipo de alimento que você já acostumou. Porque o seu cérebro já acostumou com aquele tipo de alimento que não é nada saudável, então vai pedir aquele. Mas procure acostumar, habituar a alimentar-se dessa maneira, tá? Então, no café da manhã, no lanche da tarde, à noite, prefira algo mais saudável. Aqui a gente tem uma outra imagem que é a gente tem para decorar aí os tomates e na travessa a gente tem o abacate e os ovos. Então, os ovos, eles são a proteína, né? Eles fornecem a proteína super saudável. Não precisa você querer comer carne, frango, carne de vaca, carne de boi, carne de porco. Não precisa. Você pode se alimentar do ovo. A gente tem também o Ora Pronobis, que é um excelente tipo de proteína natural. A gente tem também a semente de girassol, que é perfeita, que você pode colocar no seu lanche ou no seu almoço, enfim. E o abacate, que é uma excelente fonte de gordura vegetal natural e que vai contribuir para o aumento do seu colesterol bom, né? Que é o HDL. Aqui a gente tem também, eu gostaria de chamar a atenção para as frutas, alguns legumes, verduras, o iogurte. O leite eu não entendi bem se é leite de soja, se é leite de amêndoa, enfim, desde que o leite ele seja de castanhas, né, de coco, de amêndoa, de girassol, qual que é o nome do outro? Enfim, se for de origem vegetal, perfeito. Agora, se for o leite de origem animal, não é legal para a nossa saúde, tá bom? E o iogurte, como ele já está fermentado, é maravilhoso para a nossa saúde. Então, vale a pena investir numa alimentação assim. Ixi, aí vem aquelas escolhas nada saudáveis, né? De novo. Então, a gente teve a escolha não saudável, que foi lá no início o x-salada, o pãozinho francês, e aí a gente pode trazer outros exemplos, né? E agora a pizza. Tem pessoas que optam por almoçar, jantar e às vezes até lanchar no café da manhã pizza. Gente, nada saudável, tá? Nada saudável. No almoço, o que você escolhe? Como tem sido o seu almoço? Você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Você coloca metade do seu prato de salada ou você faz desse jeito aí, coloca só um pouquinho de salada no cantinho e mesmo assim às vezes nem come e come só o arroz
o feijão, a batatinha. Gente, tem pessoas que misturam tantos carboidratos maléficos para a saúde. Olha aqui, só o arroz branco e a batatinha, 2 tipos de carboidratos de cadeia simples, ou seja, uma bomba de glicose no seu organismo e que não tem nutriente nenhum para oferecer para você. Ou seja, o seu organismo não vai ficar nutrido. Carne vermelha, não dá para entender se essa carne é uma costela, mas parece que é. Então, nada saudável, né? Então, opte por um prato o mais colorido possível, cheio de verduras, com oleaginosas, com legumes. Olha aqui, mais um, com azeite de oliva, ou que seja com o óleo de gergelim ou o óleo de canola, que é maravilhoso. Sempre com temperos naturais, nada de colocar temperos artificiais. E aqui a gente pode trazer um exemplo simples que você pode fazer no dia a dia, que é, na primeira imagem aqui, o arroz integral, o feijãozinho, né, brasileiro. Aqui você pode incrementar com a salada, né? Você vai escolher aqui, por exemplo, a gente tem grão de bico, a gente tem alguns brotos, a gente tem o tomate, o repolho roxo, algumas castanhas, pistache, dá para você colocar, enfim, você vai incrementar da forma que você conseguir e que agrada ao seu paladar. Em termos de carne, qual seria o tipo de carne mais saudável para você consumir? O peixe. Então eu trouxe aqui uma foto de um peixe que foi assado. Embaixo dele algumas saladas, por cima alguns galinhos de alecrim, que é excelente para a nossa saúde. Do lado, limãozinho, o pedaço de abacate, alguns tomates e um tempero. De preferência que você faça esse tempero o mais naturalzinho possível, tá? E aí eu gostaria de chamar a atenção para um hábito que as pessoas têm, um hábito alimentar que é péssimo, né? Que é beber junto com a refeição ou logo após a refeição. Então aqui na primeira imagem a gente tem a refeição com a cerveja e do lado eu coloquei o copo de suco, né? Não é nada saudável. O nosso estômago, para ele fazer a digestão, o que ele vai precisar fazer se você consome líquido? Que fosse água, tá? Que é saudável a água. Você não pode ingerir a água junto com o alimento. Por quê? Porque o seu estômago, ele vai parar de fazer a digestão para separar o líquido do alimento sólido. Então, ele vai demorar muito mais para fazer a digestão e, com o tempo, isso vai te trazer uma série de problemas de saúde, tá bom? Então, não faça esse tipo de escolha. Se você vai lanchar, se você vai almoçar, coma o seu alimento sólido. Depois de 2 horas é que você vai tomar qualquer líquido. Lógico que eu jamais vou aconselhar que você tome, por exemplo, um suco sem a fibra. Jamais vou dizer para você, tome cerveja, tome bebida alcoólica. Não, porque isso não é saudável, né? A gente recomenda às vezes o vinho, mas mesmo o vinho tem o horário específico para tomar, que é 2 horas depois de qualquer refeição. Então não misture o sólido com o líquido. O alimento sólido é no horário, o alimento líquido é em outro horário. Aí antes da refeição, Maria do Rosário, quanto tempo eu posso tomar antes? Meia hora antes da refeição sólida e 2 horas após. Aí tem algumas pessoas que após o almoço, após o jantar, elas amam a sobremesa, né? E logo em seguida tem aqui o que elas optam, né? Que é um bolo, um doce, um café
coisas que não são nada saudáveis, são muito excitantes para o nosso sistema nervoso, para o nosso estômago, com nutrientes que na verdade não vão nutrir as nossas células, pelo contrário, vão prejudicar, vão causar hipóxia, não vão levar alimentos, vão levar a toxicidade para o nosso organismo. Então não escolha esse tipo de alimento, mas dê prioridade sempre para aquilo que é natural, para aquilo que vem da farmacinha de Deus. Então eu trouxe aqui que eu amo, ó, morango, laranja, mexerica, framboesa. Aqui a gente tem a amora desse lado e a framboesa desse lado. Então opte sempre pela alimentação saudável. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Então, ó, sempre escolhas saudáveis, não esqueça. Agradeço por você ficar até o final. Até o próximo vídeo.